Irmãos, o Brasil está vivendo uma das maiores crises institucionais da sua história. Se você acompanhou a repercussão política envolvendo bancos, banqueiro, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros homens poderosos do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, você deve ter ficado sabendo das últimas notícias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A crise começou com tensões envolvendo o Congresso e alguns ministros do STF, com a instauração da CPMI do INSS. Algumas decisões arbitrárias de alguns ministros foram interpretadas como potenciais conflitos de interesse. A CPMI havia aprovado a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho do nosso atual presidente da República. Entretanto, a decisão foi anulada pelo ministro Flávio Dino, alegando que a investigação era uma tentativa de atrapalhar a candidatura de Lula à reeleição neste ano de 2026. Estima-se que o prejuízo aos aposentados deste país, no rombo do INSS, ultrapasse os 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais. Há indícios de que esse esquema de corrupção envolvendo organizações criminosas com ramificações em bancos como o Banco Master, empresas de tecnologia, lobistas e agentes públicos também envolvidos. E o caso envolve ministros como Dias Toffoli, com envolvimento de transações financeiras duvidosas, sendo sócio de uma empresa que vendeu parte do resort de luxo Taiaiá, no Paraná, para fundos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. Mensagens trocadas no celular de Vorcaro revelam conversas também com o ministro Alexandre de Moraes no dia da sua prisão em novembro do ano passado. Além disso, havia um contrato de 129 milhões de reais que seria repassados do Banco Master para Viviane Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. A princípio, Toffoli assume o caso e decide lacrar as provas que foram entregues pela Polícia Federal. Ele escolhe peritos próprios, tentando jogar tudo para debaixo do tapete. Depois do escândalo virar público, ele resolve se afastar, alegando depois suspeição. E é nesse emaranhado de tramas político, envolvendo os três poderes do nosso país, executivo, legislativo e as maiores autarquias do poder judiciário, que nos encontramos submersos. E não pensem vocês, pastor, isso não interfere em nada a minha vida. Não se engane. A crise moral que sustenta e alimenta essa rede de corrupção cobra um preço muito alto. E quem paga por ele somos nós. Está cada vez mais difícil fazer uma despesa para casa no mercado, honrar os compromissos do cartão de crédito, porque a conta simplesmente não fecha, o dinheiro não sobra no final do mês, sequer para comprar mistura. Conquistar uma casa própria virou um sonho quase inalcançável. Um apartamento de 20, 30 metros quadrados custa R$500 mil. Carros populares são vendidos a R$100 mil. Então não pense que esses escândalos não afetam, direto ou indiretamente, a sua vida, pois eles afetam, eles impactam profundamente em nossas vidas. Em janeiro de 2026, o endividamento das famílias brasileiras atingiu 79,5%, igualando ao recorde histórico registrado anteriormente. Segundo dados da pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio, CNC, este índice representa um aumento constante na busca por crédito e no parcelamento de dívidas financeiras, ou seja, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, porque cobra-se cada vez mais taxas para sustentar e alimentar toda essa rede de corrupção. Fato é que nós vivemos em uma época em que a sociedade enfrenta uma profunda crise de confiança nas instituições de justiça do nosso país. Escândalos políticos
corrupção, decisões parciais, interesses ideológicos, muitas vezes fazem com que nós, o povo, nos sentimos como sequestrados da justiça. Esse cenário, meus irmãos, não é novo, não é algo novo que está acontecendo no nosso país, pois nos dias do profeta Isaías, o povo de Deus também enfrentava líderes corruptos e juízes injustos. Por isso o Senhor levanta o profeta Isaías para denunciar um sistema judicial e político que havia abandonado a justiça e a equidade. O versículo 1 do capítulo 10 começa com um ai. O ai é uma exortação, o ai é um sinônimo de justiça, de julgamento. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Ele inicia assim o capítulo 10, mostrando que a corrupção e a liderança não é atual, ela já é muito antiga, desde os tempos do profeta Isaías. E aqui nós encontramos uma mensagem extremamente atual para os nossos dias. Mas não se enganem, Deus não é indiferente quando a justiça é corrompida. Deus não está tampando os seus olhos para ver tudo o que se passa. Ele não é indiferente quando a justiça é corrompida. O que nós aprendemos com esse texto? O que esse texto nos ensina? Esses versículos de 1 a 4 de Isaías 10 nos ensina? Nos ensina que Deus denuncia e julga autoridades que pervertem a justiça e ao mesmo tempo oferece ao seu povo a esperança no juiz perfeito que virá. Ele oferece a esperança no juiz perfeito que virá. Acompanhe o versículo 1 do capítulo 10. Aqui nós vemos em primeiro lugar que Deus denuncia autoridades que criam leis injustas. Ou seja, Ele está vendo tudo o que se passa. O texto diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Esse ai é um ai enfático, é um ai profético e é uma expressão de juízo de Deus. Ai daqueles que decretam leis injustas. Não pensem que ficarão impunes. Não pense que Deus está cegando ou cego para ver as injustiças proferidas e praticadas. Não pensem. Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem leis de opressão. Esse ai, portanto, é uma expressão do juízo divino. É uma expressão da verdade de que um dia Deus se levantará para julgar os juízes de todas as nações, aqueles que não agiram de acordo com a verdade, com a justiça e com a equidade que temos como modelo a partir do nosso próprio Deus. O problema para essa expressão de julgamento, este ai, está declarado no texto. São leis injustas que estão sendo promovidas ou deturpadas, decretos opressores, decretos que são feitos para oprimir e não abençoar o povo. Nós precisamos entender, as lideranças constituídas são constituídas por Deus. Não existe autoridade que não seja instaurada por Deus. Entretanto, essas autoridades, essa liderança, elas estão ali para abençoar o povo e não para oprimi-lo. Agora, o julgamento, o ai profético, é justamente porque ao invés deles protegerem, deles sustentarem, deles ampararem o povo, eles estão oprimindo este povo, que era para ser cuidado. Por isso, ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem leis para oprimir, leis de opressão. Ou seja, em vez de usar o poder a que lhes foi outorgado para salvaguardar, para proteger, para cuidar, eles estão usando o seu poder para oprimir. E não pense que Deus ficará com os seus olhos fechados para ver a opressão do seu povo. O pecado, meus irmãos, não estava apenas em decisões isoladas, mas em um sistema legal que produzia injustiça. Um sistema legalmente oficializado para promover a injustiça. E esse é o cenário que nós temos visto no nosso país.
um sistema que está sendo trabalhado para promover a injustiça. Isso nos ensina algo profundo. A corrupção, ela pode se tornar estrutural, quando as instituições que deveriam proteger o povo passam a oprimi-lo, passam a prejudicá-lo. A Bíblia ensina que toda autoridade, lá em Romanos capítulo 13, você lê: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades foram por ele instituídas. Mas, quando essa autoridade é distorcida, ela se torna não um instrumento para abençoar o povo, mas sim para oprimi-lo. E quanto a nós, Igreja de Cristo, que vivemos também neste mundo de opressão e de injustiça, qual é o nosso papel? Primeiro, a igreja não pode ser ingênua. A igreja não pode fechar os olhos para as verdades que estão à nossa volta. Você, como um crente, um servo de Deus, também tem o seu papel e o seu dever social. Você deve ver todas as coisas, assimilar aquilo que é bom e emitir juízos e valores de acordo com a palavra de Deus. A igreja não pode ser ingênua. Sistemas políticos, entendam, se corrompem. Tribunais humanos, sim, podem falhar. As leis podem ser manipuladas a favor daqueles que a detêm, daqueles que podem aplicá-la aos outros, mas nunca a si mesmo. Por isso a igreja deve discernir os tempos e lembrar que nenhuma autoridade humana é absoluta. Precisamos lembrar que existe um juiz que se assenta no trono e que vê todas as coisas. E ele é a autoridade suprema da igreja, do corpo de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos que a injustiça sempre atinge os mais vulneráveis. A injustiça não atinge os poderosos. Eles estão meio que numa redoma de vidro, intocáveis. Ninguém tem acesso a ele, parece que a justiça não consegue atingi-los, eles são inalcançáveis. Mas a injustiça sempre atinge, em primeiro lugar, os mais vulneráveis. Olhem o versículo 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías, meus irmãos, revela que quem sofre primeiro com a corrupção judicial, com a corrupção moral dos líderes de uma nação, são os mais vulneráveis, são os pobres, são aqueles que não têm voz, que não conseguem lutar por si mesmo. E aqui ele coloca alguns tipos de pessoas que são os mais vulneráveis na sociedade judaica. Os pobres, que não tinham recursos para se manter, que dependiam dos seus senhores ou de outros para o seu sustento. Os aflitos do meu povo e também as viúvas e os órfãos. Naquela época, as mulheres, elas não tinham como manter o seu sustento, elas não iam para o mercado de trabalho como as nossas mulheres hoje. Elas dependiam totalmente da disposição, da mão de obra e do sustento por parte dos seus maridos. E quando elas ficavam viúvas, elas ficavam desamparadas, e não apenas as viúvas, as mulheres, mas também os seus filhos. E aqui, meus irmãos, a injustiça, ela é cometida principalmente contra os pobres, contra os aflitos, contra as viúvas e contra os órfãos. Quando a justiça se corrompe, os pobres perdem a proteção. Quando a justiça se corrompe, os fracos perdem a voz. Quando a justiça se corrompe, os indefesos são explorados. A corrupção judicial sempre tem vítimas sociais. E Deus mostra que Ele observa atentamente quando viúvas são exploradas, quando os órfãos e o cuidado a eles são negligenciados e quando os pobres são privados da justiça. Portanto, como igreja, nós não devemos ser coniventes com o pecado, pelo contrário, devemos nos posicionar, devemos denunciar o pecado, devemos como igreja nos levantar para defender os mais vulneráveis, para promover a justiça, para demonstrar compaixão aos oprimidos por causa de leis injustas que estão sendo levantadas e aplicadas lá em cima. O Evangelho, meus irmãos,
produz um povo que ama a justiça. Nós precisamos amar o direito e a justiça, porque o nosso Deus é justo e assim Ele exige de nós que nos posicionemos em justiça. Uma das bem-aventuranças que Jesus prega no Sermão do Monte é esta, lá no versículo 6 de Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós precisamos, como súditos do grande Rei, do Senhor dos Senhores, desenvolver um senso de justiça. Precisamos ter fome e sede de justiça. E a promessa é: aqueles que têm fome e sede de justiça irão se fartar, porque um dia o Deus justo se levantará para julgar os céus e a terra. A terceira verdade que eu destaco, meus irmãos, aqui neste texto, é que os juízes injustos não escaparão do julgamento de Deus. Os juízes injustos não escaparão do julgamento de Deus. Isaías, no versículo 3, capítulo 10, faz uma pergunta devastadora. Ele pergunta: mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? O que fareis, vós, juízes que decretam leis injustas para defender a si mesmo, quando chegar o dia do castigo? Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que Deus não está cego, como eu disse, mas uma verdade que aponta para essa realidade de que Deus vê todas as coisas é que haverá um dia, e este dia é chamado de dia do castigo. Quando o supremo juiz de toda a terra voltar, todos estaremos diante do seu tribunal. Este será o dia do castigo, o dia do juízo, o dia onde o Senhor, o reto juiz, promoverá a sua justiça a todos que praticaram injustiças em favor da sua autoridade ou para defender a si mesmo. E a pergunta é retórica: o que vocês vão fazer? Para onde vocês vão correr? Onde vocês vão buscar refúgio quando este dia chegar? Quando o reto juiz voltar sobre esta terra, para onde vocês irão? Quando a calamidade bater em sua porta, a quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? A vossa glória também pode ser interpretada como riquezas, riquezas conquistadas oprimindo o pobre, oprimindo o povo. De que adianta você ter tamanhas riquezas? Ou de que vale essas riquezas quando o Supremo Juiz vier para julgar? Onde você vai deixar a sua glória? Toda a riqueza que você, oprimindo o povo, conquistou. Os juízes da terra, meus irmãos, podem parecer poderosos agora, mas Isaías lembra que todos eles comparecerão diante de um tribunal maior. Não existe autoridade acima da autoridade de Deus. Quando a justiça humana falha, Deus diz: eu vejo. Quando a justiça humana falha, Deus diz: eu me lembro. Quando a justiça humana falha, Deus se levanta e diz: eu julgarei. Ele é o reto juiz. Portanto, esse texto, esse versículo traz duas verdades importantes. É uma advertência para com os ímpios, mas também serve de consolo para os oprimidos. Ele está falando de forma indireta aos oprimidos: não se preocupem, porque eu vou cuidar de vocês. Não se preocupem, porque eu é quem os sustentarei. Não se preocupem, porque eu julgarei aqueles que estão oprimindo vocês. Basta lembrarmos da ação de Deus quando Ele no Egito contemplou o seu povo em sofrimento sendo escravizado. Ele olha, Ele vê, Ele age em favor do seu povo e Ele julga Faraó, que estava oprimindo, escravizando o seu povo, matando crianças, jogando elas para serem afogadas no rio Nilo. Ele se levanta como juiz, liberta o seu povo e executa justiça contra aquela nação.
do Egito. E é exatamente isso que Deus fará. E vós, juiz injusto, onde vos refugiarei no dia do castigo? Para onde correrão? Para onde vocês buscarão socorro? Onde vocês deixarão toda a riqueza que vocês roubaram do meu povo? Por isso, meus irmãos, este texto nos lembra do Salmo 9, versículos 7 a 9, onde nós temos aqui o consolo para os oprimidos, que diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Nós vemos dois aspectos deste salmo. Primeiro, que o Senhor julga o mundo com justiça, Ele administra os povos com retidão, mas Ele se levanta também como alto refúgio para o oprimido, para o abatido, para aquele que se encontra nas horas de tribulação. Ele é juiz, mas é refúgio. Ele é Senhor e ao mesmo tempo é socorro para o que neles se refugiam. Meus irmãos, todos nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Mas aqueles que confiaram na justiça de Cristo serão absolvidos dos seus pecados. O Evangelho é o Evangelho de graça. O Evangelho de fato mostra como somos pecadores. Não somos melhores que os juízes injustos do nosso país, mas nós temos uma diferença entre nós e eles. Nós recorremos a Cristo. Nós buscamos refúgio em Cristo. Cristo é a nossa justiça. Quando você confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele torna um pecador digno do inferno em um justo, em um santo, naquele que pode agora adentrar as portas dos céus, porque Ele pagou um alto preço para que você pudesse ter a vida eterna. Portanto, não confie na sua própria justiça, mas se refugie na justiça de Cristo. Corra para os braços de Cristo como um pecador e peça perdão pelos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados, consagre a sua vida a Cristo e confie no reto juiz. E depois, no dia do julgamento, você ouvirá: vindes bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Eu morri pelos seus pecados para que você pudesse viver e ter a vida eterna. Meus irmãos, a igreja não vive dominada pelo desespero político. Guerras no Irã, governos autoritários, injustiça praticadas por aqueles que deveriam ser os promotores da justiça, servem apenas para lembrar-nos: a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Sabemos que governantes passam, tribunais mudam, sistemas políticos caem, mas o Senhor permanece para sempre. O Senhor permanece eternamente. John Oswalt, comentando esse texto de Isaías, ele diz: para tais pessoas, o dia da visitação ou o dia do julgamento será um dia de desastre, sem socorro e sem refúgio, pois o único refúgio é aquele que traz o desastre. Toda riqueza mal adquirida se perderá quando a devastação varrera para bem longe. A posição e o poder que os capacitavam a andar de costas para os pobres perderão todo sentido diante do tribunal de Deus. Meus irmãos, o Salmo 45, versículos 6 e 7 nos lembra que o trono de Deus permanece eternamente. Olha só o que o texto diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Governos humanos se levantam e caem, mas o trono de Deus, o cetro de equidade, o cetro do teu reino, permanece para todo o sempre. É nisto que a igreja deve se fiar, é nisto que a igreja deve confiar. Em quarto lugar, meus irmãos, nós aprendemos esse texto com o versículo 4, que a corrupção conduz inevitavelmente à ruína. A corrupção conduz à ruína. Olha só o versículo 4.
nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira e a mão dele continua estendida. Meus irmãos, o texto termina com uma imagem forte. Nada mais resta senão curvar-se entre os presos e cair entre os mortos. Quando Deus manifestar a sua justiça, não resta nada mais a fazer do que cair prostrado entre os prisioneiros e entre os mortos. Por quê? Porque a ira do Senhor não se apartará e a mão dele continuará estendida enquanto não houver completado o seu juízo e a sua justiça. A sensação que temos, meus irmãos, como brasileiros, é que parece que a lei no nosso país não funciona, ou funciona apenas para alguns, para algumas elites que estão acima da lei. Parece que eles estão acima da lei, que não podem ser julgados por essa lei e se colocam como intocáveis. Mas ninguém é intocável diante de Deus. Deus é soberano. E aqui a certeza que temos é que a corrupção conduz inevitavelmente à ruína. Nada mais restará a esses quando o Supremo Juiz se levantar do que cair entre os prisioneiros ou se prostrar entre os mortos. Deus declara que sistemas injustos não permanecem para sempre. Impérios caíram ao longo da história porque se corromperam moralmente, porque a injustiça ela é autodestrutiva. Eles promovem leis, fazem esquemas, mas estão destruindo a si mesmo, porque aquilo que é oculto será revelado e Deus vai manifestar a sua justiça. E diante de crises morais, institucionais, a igreja precisa lembrar de algumas verdades. Você que faz parte do corpo de Cristo, diante de algumas injustiças que temos vivenciado nos últimos dias, nas últimas semanas, você precisa se lembrar de algumas verdades. Primeira dela, não devemos idolatrar sistemas humanos. Não depositem a confiança em sistemas humanos. Nenhum sistema político é perfeito, seja ele de direita ou de esquerda. Todo homem pecou e destituído estão da graça e da glória de Deus. O que nós vemos em ano de eleição nada mais é do que uma expressão do seu coração idólatra, exaltando pessoas e consagrando-as como libertador do povo, como aquele que vai promover a justiça e vai acabar com todos os problemas sociais. Não se engane, nenhum político humano é capaz de fazer isso, seja ele quem for. A justiça pertence somente a Deus e é nele que a igreja deve confiar. Não devemos idolatrar sistemas humanos. A esperança da igreja não está em tribunais ou em governos. Isaías, no capítulo 9, verso 16, diz: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Segunda coisa, primeira, não devemos idolatrar sistemas humanos. Segunda, devemos viver com integridade. Mesmo quando o mundo é injusto, o povo de Deus deve ser luz, deve ser diferente. Ou seja, você deve agir de acordo com a verdade e com a justiça de Deus. Portanto, como cristãos, amem a verdade. Como cristãos, pratiquem a justiça. Como cristãos, rejeitem a corrupção, odeiem a iniquidade. Terceiro lugar, devemos, como igreja, aprender a confiar na soberania de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Apesar das perversões políticas, judiciais que nós temos visto, Deus continua governando sobre esta terra. Como nós aprendemos pela manhã, Ele é o Deus da providência. Tudo está culminando e andando e caminhando para um propósito teleológico. Tudo está caminhando para se cumprir a palavra de Deus. A terra clama por justiça, até que o Rei justo voltará para julgar
todos os povos. Nada foge ao controle do Senhor. Não se engane, Deus continua governando a história. Portanto, meus irmãos, o que nós como cristãos precisamos aprender é que a esperança do crente deve estar no juiz perfeito. E esse juiz perfeito é Jesus Cristo. Isaías denuncia juízes injustos, mas o próprio livro de Isaías, no capítulo seguinte, lá no capítulo 11, ele vai apontar para uma esperança ainda maior. Ele vai apontar para a raiz de Jessé. E ele vai mostrar que existe um rei diferente, que existe um rei que é justo, que opera a justiça. Acompanhe a leitura do capítulo 11 de Isaías. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas olha como julgará o reto juiz: julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o seu cinto, o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E no versículo 10 nós lemos: naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte, por bandeira dos povos, e a glória lhe será a sua morada. A glória lhe será a sua morada. Essa raiz de Jessé, nós sabemos quem é. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O rebento que sai do tronco de Jessé, no qual habitará o Espírito do Senhor, há de se levantar e julgar esta terra com justiça. Ele decidirá em favor dos mansos da terra, e naquele dia recorrerão as nações ao justo juiz. Esse rei prometido é Cristo, meus irmãos. Enquanto juízes humanos falham, Cristo é o rei justo. Enquanto juízes humanos falham, Cristo é o juiz perfeito. Enquanto juízes humanos falham, o Senhor Jesus se levanta como Senhor da justiça. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós lemos que este Jesus é o reto juiz. O texto diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Para você receber essa coroa da justiça que está guardada, você precisa confiar no reto juiz. Não confie nas suas obras, não confie nos seus próprios méritos, não confie na sua própria justiça, nem nas instituições humanas. Depositem a sua confiança no reto juiz, para que você receba das suas próprias mãos a coroa da justiça que está reservada para todos quantos amam a sua vinda, todos quantos confiaram no Senhor Jesus como seu Salvador. Nesse dia, toda injustiça será exposta. Neste dia, toda corrupção será julgada. E neste dia, toda lágrima será enxugada. Por isso, meus irmãos, eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para lermos juntos o Salmo 98 em alto e bom som, que é um cântico, que é uma renovação que foi criada contemplando o Senhor, que manifestou a sua justiça perante todas as nações. Vamos ler este salmo em uma só voz. Salmo de número 98. Diz assim este salmo, todos juntos: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória.
O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Deus denuncia e julga autoridades que pervertem a justiça, mas oferece esperança ao povo que confia no reto juiz. Por isso, como igreja, não viva em desespero diante das crises deste mundo. A nossa esperança não está no poder político, no sistema judicial, nem nas instituições humanas. A nossa esperança está em Jesus Cristo, o Rei que virá julgar o mundo com justiça. E até esse dia, a igreja deve viver proclamando: o justo juiz está vindo e nele podemos confiar. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que nos lembra que mesmo em um mundo de injustiças, há um Rei justo que governa sobre todas as coisas. E que um dia Ele se levantará para julgar os poderosos dessa terra que estão oprimindo o Seu povo. Por isso, ó Deus, nós clamamos: faça justiça, Senhor. Se levantem como o supremo juiz, ó Pai, e livra o Teu povo da opressão dos poderosos. Ó Deus, olha para a aflição do Seu povo, olha para as injustiças praticadas, ó Pai, e leve tudo a bom termo para que o Teu nome seja glorificado nesta nação, para que a justiça seja feita, para que podemos nos lembrar que existe um Rei justo que governa sobre os céus e a terra, a quem ninguém pode escapar da sua justiça. E que possamos como igreja, ó Deus, confiar, depositar toda a nossa confiança e esperança não em sistemas humanos, mas no Senhor, o nosso reto juiz e o nosso Salvador. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.